que Deus é bom e é maravilhoso, né? Eu já participei de palestra aqui, os irmãos, vocês se lembram de mim? Mas nós estivemos participando de palestras gloriosas, maravilhosas, né? Tivemos ali em Mauá com nossos irmãos também, né? E porque a gente se sente bem. A gente se sente bem. A gente aprendeu a ter uma comunhão com o pastor Jonas, nosso irmão Ivan, né? E nós louvamos a Deus pela vida de cada um. Não só para os irmãos conhecer um pouquinho da gente, nós estamos ali na Vila Zelina há 46 anos, né? Chegamos ali, cheguei com 27 anos de idade, minha esposa tinha 21 anos de idade. Vou fazer agora já 73 anos, então mais da metade de nossa vida estamos ali na igreja. Por isso, às vezes eu conversando sempre com o nosso irmão Ivan, e aí a gente fala que não estou no interior, não estou aqui. Aí ele falou assim, até o dia 30 o irmão está aqui, eu digo, eu estou aqui, né? Porque a gente já está checando essa idade. Falo para minha esposa, vamos aproveitar um pouco, né? Vamos aproveitar um pouquinho, porque vai chegar um momento que eu não aguento mais dirigir, não posso mais dirigir. E aí, enquanto nós estamos podendo ir lá, fica lá um mês, depois volta para São Paulo, fica um pouco aqui novamente. Então essa é a nossa vida. Não é porque eu abandonei a obra, não. Eu continuo crente, né? Eu continuo crente, mas a gente trabalhou durante esse tempo todo, né? E resolvi dar um tempo um pouco mais para poder descansar um pouco, porque não sabe o dia de amanhã. Mas eu tenho certeza que se Jesus voltar hoje, nós estaremos juntos na glória. Amém? Deus, Ele é fiel em todas as coisas. E nós temos certeza disso por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Né? Por tudo que nós temos sentido. Nós vamos mais uma vez repetir aquele verso que é o tema dos irmãos, a Isaías. Nós vamos ler, repetir o verso que os irmãos leram. Eu tenho certeza que os irmãos já conhecem até de cor, né, esse verso, né? Mas nós vamos repetir aqui. Isaías 61. Vamos observar que a palavra de Deus, mais uma vez, verso 1 e verso 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os tristes. Amém? Amém. Nós, quando olhamos para o livro de Isaías, Isaías é o profeta mais evangelista que vemos no Antigo Testamento. Mais evangelista, conhecido também como profeta messiânico. Né? Quando nós observamos a vida de Isaías, ele esteve o seu ministério durante 4 reinos. O reino de Uzias, o reino de Jotão e o reino de Jotão e o reino de Acaz e o reino de Ezequias. Né? Então nós observamos que foi o homem que teve na vida de grandes reis ali no reino do Sul. Quando nós observamos aqui a palavra do Senhor, nós vamos ver que Isaías, ele traz uma mensagem durante todo o seu livro. Nós temos pelo menos 4 pontos que Isaías fala da sua mensagem. Então, qual são os 4 pontos que Isaías fala da sua mensagem? A sua mensagem, ele vai falar justamente, primeiro, a santidade de Deus, depois, julgamento contra o pecado, condenação às injustiças social e promessa e restauração por meio do Messias. Então, esses são os 4 pontos do livro de Isaías que ele passa para cada um de nós. Então, quando nós observamos a palavra do Senhor, lá no capítulo
observar ali que o Senhor fala através do profeta Isaías, falando para o rei Acaz. E o rei Acaz ali, porque ele estava entrando por um caminho difícil e ele dando mais, vamos dizer que ele estava mais junto o rei da Síria, de que confiar no Senhor. Mas aí o Senhor chega para ele, pedindo para que ele peça um sinal, porque ele fala assim: nós servimos a um Deus, o Deus do impossível. O Deus, aquilo que é o impossível. Não existe nada impossível para o nosso Deus. E ele fala para Acaz: pede para ti um sinal. Pede para ti um sinal, embaixo nas profundezas da terra, ou em cima nas alturas. Pede para ti um sinal. Mas o rei chega para dizer: eu não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor envia uma palavra ao rei. Ele envia uma palavra para ele quando ele vai dizer o seguinte: olha, algo que era praticamente impossível. Mas ele falou assim: uma virgem conceberá. Uma virgem conceberá e dará à luz ao filho. Irmão, isso era um sinal. Ele pede qualquer coisa impossível. Então, para a vista do rei, ali era algo impossível. Uma virgem, ela ia conceber e dará à luz um filho. Ele estava dizendo: você serve a um Deus. Eu estou te apresentando um Deus que ele é poderoso para todas as coisas. Então, Isaías, quando nós observamos todo o início dele, nós vamos observar que ele era da família, era parente da família real. Ele tinha livre acesso ali ao palácio. E ele sempre profetizando, e ele falando dos pecados, falando de todo o sistema que estava errado. Mas foi justamente quando o rei Uzias morreu que ele, na verdade, teve uma visão maravilhosa. Aquela visão lhe espantou. E aquela visão diz que ele viu ali, ele viu um ser superior, ele viu um anjo do Senhor, ele viu o Senhor assentado sobre um sublime trono. E ali ele olhou para aquele, diz que o seu cetro enchia o templo. E ele olhando, diz que tinha os querubins. E aquele querubim que estava por cima, ele tinha 6 asas. Com 2 asas ele cobria os rostos, com 2 os seus pés, e com 2 ele voava. E ele falou assim: ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios puro. Eu sou um homem de puro, lá e habito no meio do povo. Irmão, ele ficou, ele falou assim: eu vou morrer. E o Senhor falou assim: não vai morrer. Por isso que o anjo pega uma tenaz e traz uma brasa de fogo e toca nos seus lábios, falou: purificado está o teu pecado. Nós não somos ninguém, nós não somos nada, mas ao Senhor que purificou o nosso pecado. É Ele que purifica o nosso pecado. E é por isso que nós podemos falar com ousadia, porque o Senhor purificou o teu lábio. Então não deixa de falar, fala da grandeza de Deus. Quando nós observamos aqui, nós vamos ver aqui no capítulo 9, uma luz em meio às meias trevas. Capítulo 9, versículo 2. Observado aqui o que está escrito no capítulo 9, não conhece de cor. E ele fala o seguinte: é uma luz, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no último ano, enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia do Gentil. E aí o verso 2 fala assim: o povo que andava em treva viu uma luz. Andou de luz, e sobre o que habitava na região do sono da morte resplandeceu a luz. Então Isaías apresenta aqui aquela região, né, quando você observa lá em Mateus no capítulo 4, você vai observar que o ministério de Jesus inicia justamente nessa região, porque essa região era uma região considerada menosprezada,
causa da mistura do povo que havia ali. E o povo, a mistura ali, eles erraram dali. E eles absorveram ali costumes que não eram costumes ali que o povo judeu tinha. Era feitiçaria. Eles ofereciam seus filhos. E ali, por isso, quando você observa aí um pouquinho antes do capítulo 8, versículo de 19 e diante, ele vai falar assim: quando vos disserem, consultai que tem um espírito familiar, e os adivinhos que chileiam e murmuram entre dentes, não recorrerá o povo ao seu Deus a favor dos vivos? Interrogar-se-ão os mortos? A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo a palavra, nunca verão a alma. Olha o versículo 21. Passarão pela terra, duramente oprimido, faminto, e será que, tendo fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, e olhando para cima. Então, essa era a terra de Zebulon, a terra de Naftali. E era por causa da mistura de gente, porque a Síria colocou pessoas para povoar aquele lugar. Ali ficou o pessoal, os mais pobres daquela região, e colocando a Síria, colocando o povo e povoando, se misturaram com aquele povo e pegaram o costume do mundo. E essa terra era desprezada, não tinha valor, era ficar duramente sofrendo. Mas aqui Isaías, ele vai falar que justamente no capítulo 9, aquela terra que antes era entenebrecida, ele envelheceu no primeiro tempo, e a terra de Zebulon e a terra de Naftali, nos últimos anos, enobreceu como? Com a presença do Messias, com a presença de Jesus, a presença do Senhor. E ele chega para ele, e ele chega para aquela terra, e ele começa a pregar a palavra de Deus. Por isso, quando Mateus ele vai observar, e ele escreveu para os judeus, e ele fala justamente sobre isso, falando desta passagem. Ele vai falar justamente desta passagem. Então, quando eles olharam que a terra que estava ali sofrendo, que estava em sombra de morte, vivendo na sombra da morte, ele enxergou uma luz, raiou para ele uma luz, chegou a esperança. Era Jesus que estava presente. Jesus, ele não foi pregar justamente aonde estava o berço religioso, mas ele foi pregar justamente para aqueles que estavam necessitados, para o povo que não tinha valor, para o povo que não tinha nenhuma esperança. Era assim, era eu, era você, era cada um de nós que estava no mundo, mas Jesus nos alcançou. Ele nos alcançou. Nós também estávamos sentados na terra, na sombra de morte, não tinha valor, não tinha esperança, mas um dia ele olhou para cada um de nós. Glorificado seja o nome do Senhor. No capítulo 11, o profeta vai mostrar justamente também, e ele vai provar para os judeus que ainda há esperança, porque da raiz de Jessé brotará um rebento, e esse o tronco de Jessé, de suas raízes, o renovo frutificará. E ele fala assim: é da raiz de Jessé, ainda há esperança, porque vai vir aquele que dá um renovo, aquele que é o Messias, aquele que vocês ainda estão aguardando. Era esse Jesus. E ele falou assim: olha, veja bem, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, e o Espírito de conselho, de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e amor do Senhor. É esse que vai brotar da raiz de Jessé. E ele queria colocar na mente daqueles, na verdade, parece que não tinham mais esperança. O povo estava morrendo espiritualmente, mas ele falou: há uma esperança. Há uma esperança. Porque o Senhor, ele virá. E aí, quando nós observamos, irmão,
cura dos enfermos. E quando Jesus aparece, justamente ali ele começa a juntar os seus discípulos, e ele pega e ele reúne ali 12 apóstolos, né? Ele reúne 12 apóstolos. Quando você observa lá em Mateus capítulo 10, e ele vai pegar aqueles apóstolos e vai dizer: vocês vão e vão levar a palavra, e vão chegar numa cidade, se essa cidade vos receber, curai o que nelas haver enfermo. Então Jesus tinha essa missão: pregar a palavra, transmitir a palavra do Evangelho, mas ele também diz: cure os enfermos que lá estiverem. Quando ele também envia os 70 discípulos, ele dá poder àqueles discípulos. E aí, quando nós observamos, ele fala assim: na cidade que vocês entraram, né? Eu não sei se vocês vão quebrar aguilhões. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 18, nós vamos observar Lucas capítulo 10. Veja bem. Então tinha uma tarefa a fazer o povo aqui, esses 70 discípulos. Lucas capítulo 10 e o versículo de número 18. Lucas capítulo 10 e o versículo de número 18. E disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Isso Jesus falando, depois que eles voltaram, porque eles foram dizer para Jesus, e olha, eles voltaram 70 com alegria, e dizer: nós vimos em teu nome os demônios nos obedeciam. Mas Jesus chega para eles e fala assim: eu vi, né? Eu vi Satanás, eu vi tempo cair como raio do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum. Essa missão, Jesus otorgou essa missão àqueles que o lhe servem. Por isso que lá em Marcos, no capítulo 16, nós vamos observar justamente quando Jesus ele fala de ir e pregar o Evangelho para toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. É uma palavra muito difícil, né, de se falar, mas nós estamos vivendo na época da graça e precisamos crer, precisamos acreditar. E ele fala: e esses sinais seguirão aos que creem. Falarão novas línguas, curarão os enfermos, colocarão a mão sobre os enfermos, os curarão. Se ser mordido alguma coisa, se comer, se você beber alguma coisa, não lhe fará dano algum, nem nada lhe fará dano algum, porque Jesus lhe deu e otorgou esse poder. Aleluia! Não, o Senhor lhe otorgou esse poder. É Ele que lhe otorgou. Ele falou também: abrir os olhos espirituais dos perdidos. Mateus, abre a tua Bíblia lá em Mateus, capítulo 13. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mateus, capítulo 13. Aleluia, glorificado seja. Glória, aleluia. Capítulo 13, versículo 15. E diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que ele não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreende com o coração e se converta e eu cure. Então Jesus ele veio justamente para abrir os olhos espirituais dos incrédulos. E ele estava falando justamente para pessoas que não acreditavam nele, que não via eles apenas como um homem, como filho de Maria. Só estava vendo ele daquela forma. Mas aí quando nós observamos, ele vai falar justamente porque o povo estão com seus ouvidos fechados, os olhos, eles estão com os olhos fechados, seus ouvidos não conseguem ouvir. E quando nós observamos lá
em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nós vamos ver que Paulo ele vai falar. Olha o que Paulo fala. Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha que palavra difícil, né? Diz que ele cegou o entendimento, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não creiam e aí sejam curados, para que eles não venham ao arrependimento. Irmão, isso é muito triste, mas Jesus ele veio justamente para isso, para abrir os olhos do céu. Ele veio para abrir os olhos do céu. Então, meus irmãos, foi essa a tarefa do Senhor Jesus. Jesus ele é a fonte de água viva. Com licença. Jesus é a fonte de água viva. A água viva ela vai falar do Espírito Santo, irmão. E nós observamos, quando fala de água viva, nós vamos lembrar justamente da mulher samaritana. Aquela mulher samaritana que era uma pessoa desprezada, uma pessoa que era mal vista, e ela não tinha, na verdade, um trânsito entre a sociedade, e é por isso que ela foi no poço justamente aquele horário, meio-dia. Mas quando nós observamos, ela chega achando que não tinha ninguém naquele poço, havia alguém ali. E ela olha, parece que quando a gente vê a cena, parece que ela olha e ela viu simplesmente de longe um homem. Ela vê aquele homem e ela se aproxima. Quando se aproxima mais, talvez pelas vestimentas, ele percebe que é um judeu. Mas aí ela vai se aproximando mais e ali ela começa a tirar água. Jesus, dá-lhe de beber. Ela olha para ele e fala assim: como é que por sendo judeu me pede de beber que eu sou samaritano? Jesus fala assim: se tu soubesse quem pede de beber, me daria. Tu lhe pediria e eu lhe daria água. Água. Porque aquela água que eu lhe der, ela lhe fará dela uma fonte que saltará para a vida. Jesus olha para ele, essa água, todos que beber desta água tornará ter sede. Mas essa água que eu der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Irmão. Nunca mais. Aquela mulher se interessa e fala assim: Senhor, tu não tem nada para tirar água? O poço é fundo. Tu é maior que nosso pai Jacó, que bebeu ele, o seu gado. E falei: essa água aí não tem valor nenhum. Não me dá desta água, Senhor. Me dá desta água. Então vai lá, chama teu marido. Jesus, ele gosta de fazer a coisa certa. Chama o teu marido. Fala assim: eu não tenho marido. Aí Jesus falaste bem. Começou bem, falando a verdade. Que já tiveste 5 maridos e o que tem hoje não é seu. Então, não era apenas mais um homem, não era apenas um judeu, mas ela olha para ele agora e vê assim: vejo que és profeta. Agora já enxergou um profeta. Não é apenas um homem, não é apenas um judeu, agora é um profeta. Mas aí aquela conversa se desenrola, né? E ali, quando de repente aquela mulher observa, não é apenas um profeta, e a conversa dela se estendeu, e ela vai, deixa o seu cântaro e vai até a cidade, e ali ela chega e fala assim: olha, tenho encontrado um homem que tem falado toda a minha vida, porventura não é ele o Messias, você agora não é um homem, não é um judeu, não é um profeta, mas é o próprio Messias. Como é bom se aproximar de Deus. Não foi à toa que o profeta Zé falou: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque quanto mais nos aproximar dele, mais nós conhecemos quem ele é. Glorificado seja o nome do
Senhor, Ele é a fonte. Ele é a fonte. Quando nós observamos, irmão, olha lá em João capítulo 7, versículo 37 e 38, nós vemos também uma outra cena, irmão. Nosso tempo está indo. Ó, 37 e 38, nós vamos observar que Jesus, ele subiu à festa, porque os irmãos conhecem toda a história, nós não vamos falar, se aprofundar nessa história. Mas Jesus, os seus irmãos foram na frente, depois ele foi mais atrás, e ele começou a pregar, e a festa se desenrolava ali durante aqueles dias. Mas ali, no último dia da festa, era o pique, era ali o alto, tinha ali o sacerdote, eles pegavam aquele jarro de ouro, ele ia no templo de Siloé, ele enchia aqueles vasos, e ele saiu aquela procissão, e eles iam adorando a Deus. Aquela água simbolizava a água tirada da rocha, lá em Êxodo 17. E eles iam louvando, não sei o que eles estavam louvando. Poderia ser Isaías, no capítulo 2, versículo 3, poderia ser isso que eles estariam louvando. Não sabemos, mas ele louvando de Jesus, prestando atenção. Ele só não sabia que aquilo que eles louvavam, aquela representação, ali estava justamente o cumprimento de tudo aquilo, aquela cerimônia representava. Estava ali Jesus. E é por isso que ele fica de pé, ele observando aquela cena, ele falou: quem tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura, rio de água viva, ele é a fonte da água viva, porque ele era a própria rocha da onde vinha essa água. Quando você observa lá em 1 Coríntios, nós vamos observar que Paulo, ele fala justamente capítulo 10, versículo 4, se eu não me engano. Paulo vai falar justamente a respeito disso, que todos beberam da mesma bebida espiritual, da rocha, e a rocha era quem? Cristo. Então, ali Paulo ele vai falar justamente a respeito. Então Jesus era aquela rocha em que a água vinava, ele é a fonte da água pura, ele é a fonte da água que dá vida, que pula para a vida eterna. Oh, glória! Nós observamos, nós falamos que ele otorgou tudo aquilo para aqueles que você quis. E quando nós observamos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 4, 5, Jesus vai falar justamente ao seguinte: no momento da sua sessão, a última reunião, ele fala assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Era justamente para ficar em Jerusalém. Não sabia quanto tempo, até que do alto. Por quê? Porque logo depois desses dias, o Senhor batizará com fogo. Oh, irmão! E ali, aqueles irmãos, Paulo ele vai falar que, na verdade, uma certa vez, mais de 500 irmãos viram a Jesus. Mas aqui, nesse momento, nós vamos observar que eles ficaram ali, esperando em Jerusalém, e tinha quase 120 pessoas. Aonde entrou os demais? Para onde foram os demais? Cada um parece que tinha os seus afazeres, cada um tinha uma luta e começou a sair, mas a ordem era: ficai em Jerusalém. E ali eles permaneceram. Mas quando se observa, demorou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 9 dias, 10 dias, estava a festa animada. Era a festa, tinha gente de todos os lugares, de todas as nações. E ali de repente, todos estavam reunidos, estavam sentados, e diz que desceu aquele fogo ali sobre os que estavam sentados, e aí eles começaram a falar em língua
língua. Eles começaram a falar em outras línguas. E ali aqueles que estavam ao redor começaram a falar. Era cedo ainda, era pela manhã. E eles observando e falaram, vocês estão todos bêbados. Mas aí, bêbado. Por quê? Tão bêbado. Como é esse povo? Mas como bêbado? Nós estamos ouvindo esse povo aí falando, mas nós estamos falando na nossa própria língua. A língua da nação que nós somos nascidos. E havia confusão entre eles. Não sabiam o que estava acontecendo. Mas ele não sabia. Mas aí, de repente Pedro fala assim, opa, não é isso não. Isso aqui é o que falou Joel. Que nos últimos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esse é o cumprimento da palavra. Por isso que Pedro, quando ele vai levantar, ele fala, e essa promessa não é só para nós não. Essa promessa diz sobre vocês, aos vossos filhos, os filhos dos vossos filhos, e a todo aquele que crê. É para todos mesmo. Não era só para eles, não. Esse é o Senhor. E ali, irmão, houve uma mudança. Aonde os apóstolos iam se escondendo, mas agora eles iam pregar a palavra de Deus, porque houve um grande avivamento. Um avivamento na vida de cada um, na vida daqueles apóstolos. E eles começaram a pregar a palavra de Deus. Começaram, não, mas quando veio o avivamento também vinha a perseguição. E o povo se encheu, aquelas autoridades religiosas começaram a se encher de inveja e começaram a perseguir. Não, mas o avivamento não traz temor. Não traz temor. Não traz temor. E aí, quando nós observamos o avivamento, ele não tem a ameaça. Quando se observa lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós vamos observar que os apóstolos, eles foram perseguidos, e ali nós vamos ver que eles foram lançados na prisão. Lançados na prisão. O que aconteceu? O anjo chega e fala assim, levanta, vai lá ao templo e pregue a minha palavra. E ele sai, a cadeia estava fechada, mas ele sai, não tem porta que segure eles. Eles saíram e não foram se esconder não, eles foram para o templo, estavam lá pregando a palavra de Deus. E de manhã cedo, o sacerdote, o conselho se reuniu e falou, vai buscar aqueles homens. Vai buscar. Quando chegou lá, o servidor olhou a cadeia tudo fechada, os guardas pelo lado de fora, olhou, não tinha ninguém. Aí chegaram e falaram, não, está tudo fechado, os guardas estão lá, mas não tem ninguém lá dentro. E eles consideravam, o que seria isso? Ficaram pensando, mas enquanto eles pensavam, chegou alguém e falou, os homens que vocês procuram, estão pregando lá no templo, porque nada segura aquele que tem uma avivamento. No avivamento, não se perde o sono. Às vezes, a preocupação não deixa dormir. Mas quando nós observamos, Pedro foi preso e Herodes queria matar no outro dia. Mas a palavra de Deus nos fala que, tarde à noite, ele dormia tranquilamente, ali com os pés amarrados, guardas em volta, cadeia presa, e ali dormia tranquilo, sabendo que ia morrer no outro dia. Quem é que dorme dessa maneira? Quem é que dorme? Mas aí, irmão, quando você tem essa confiança, chega o Senhor, o anjo do Senhor se levanta. Acorda, lança a capa sobre ti, acompanha. E Pedro, estou tendo um sonho, deve ser um sonho, saiu atrás do anjo. Passaram a primeira porta, passaram pelos guardas, passaram o meu guarda
naquela rua, quando estava na outra esquina, aí o anjo desaparece e ele falou, olha, foi realmente o anjo do Senhor. Por causa da confiança, por causa, ele descansou, descansa no Senhor, não se perturbe. Não fique preocupado com o dia de amanhã. O dia de amanhã o Senhor cuida. Oh, glória, aleluia. No avivamento, não se murmura. Louvo. Paulo e Silas estavam com as costas meninando sangue. Tinham apanhado tanto, estavam com os pés amarrados, não podia nem se coçar. Mas ao invés de murmurar, eles começaram a louvar a Deus. E ali começaram a louvar a Deus. E as cadeias dos presos caíram em suas mãos. E todos se achegaram. E ouvia aquele culto na cadeia. E quando o carcereiro observa que estava todo mundo, as portas todas abertas, ele pega a espada para se matar. E ele falou, não faça tal, estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Isso é aquele que tem avivamento. Não murmura. O carcereiro, o que ele poderia fazer? Senhor, o que farei? O que devo fazer para me salvar? Creia no Senhor Jesus e será salvo muito a tua casa. Creia no Senhor Jesus. Oh, meu irmão, nós estamos terminando, estamos encerrando. Então, meu irmão, olha, o avivamento, ela não deixa perder o sono, não olha para as dificuldades, a virtude, Deus, Ele te concede, mas é você que cultiva. Para terminar, certo jovem chegou numa loja, estamos encerrando, chegou numa loja e atrás do balcão daquela loja tinha um ser glorioso. Ele olhou, admirado, anjo do Senhor, o que vens? Ele fala, todos os dons de Deus. Ele falou assim, é muito caro? Ele falou, tudo de graça. Tudo de graça. E aí ele começa a observar, né? Essa virtude lá tinha jarro de ferro, né? Vidro, né? Tinha pacote de esperança, tinha caixinha de esperança e de sabedoria. Ele olhou, observou a loja, aí resolveu fazer um pedido. Aí ele fala assim, olha, me dá aí muito amor de Deus, muito perdão dele, um filho de fé, bastante felicidade, salvação para mim e toda a minha família. Glória a Deus. Ele queria tudo isso, né? Era de graça mesmo, né? É tudo de graça. E aí o anjo pegou, anotou seu pedido, condicionou tudo num pacote e deu um pacotinho que cabia na sua cabeça, fechado. Ele olhou e falei, mas como é que pode caber tudo aqui? Ele falou assim, cara, irmão, aqui nós não vendemos fruto. Nós não vendemos fruto, mas nós pegamos semente. É você que cultiva. É você que cultiva o fruto. O fruto. É você que vai cultivar essa semente para que dê fruto e dê em abundância. Glória a Deus. Quando você olha lá em Gálatas 5:22, na verdade você não compra, esse fruto não é comprado, é a semente. Cultive ela para que você possa adquirir. Nosso tempo já foi. Que Deus abençoe cada um. Muito obrigado, meus irmãos, a cada um dos irmãos. Vamos colocar aqui, meus irmãos, é palavra abençoada.